Não construa seu castelo no terreno do vizinho. Eu sou Eliana Almeida, psicóloga e neuropsicóloga clínica, idealizadora do programa Psicólogos Bem-Sucedidos. Esse é um tema que daria para a gente fazer uma série de vários itens que chama a nossa atenção para a importância de que a gente possa ter a nossa vida profissional em nossas mãos. Esse é um dos grandes desafios do psicólogo, que é um profissional autônomo, um profissional liberal, mas que infelizmente vem desenvolvendo historicamente a mentalidade de alguém que funciona dentro do regime de CLT, né? De leis trabalhistas. Então, a gente precisa se reposicionar, a nossa mentalidade precisa se ajustar para que a gente possa entender que nós somos o nosso chefe, que nós somos o nosso líder. Nós precisamos fazer a gestão da nossa vida profissional. E quando eu falo para você de que é importante que você não construa o seu castelo no terreno do vizinho, é porque em muitas situações diferentes a gente funciona de modo a usar o terreno do vizinho como se fosse o nosso lugar de trabalho, a nossa construção de identidade profissional. Eu vou lhe dar alguns exemplos a esse respeito. Exemplo número 1, quando você decide que você vai trabalhar com convênio em planos de saúde. Qual é o risco disso? Não vou aqui discutir com você se isso é bom ou ruim, tá? Do ponto de vista de logística de desenvolvimento de carreira. Algumas pessoas decidem que essa é uma boa estratégia para iniciar a vida profissional. Mas é claro que você precisa ficar muito atento para que você não faça disso a sua rotina, o seu começo, meio e fim. Para começo até tudo bem, é possível que a gente pense. Mas o fato é que quando você coloca o plano de saúde como a base da sua remuneração, como a base da construção do seu fluxo de caixa, na verdade você está construindo o seu castelo no terreno do vizinho. Recentemente eu ouvi de algumas pessoas perguntando, né, quem era o psicólogo que trabalhava em determinado plano de saúde, e eu ouvi de alguns colegas que um determinado plano de saúde havia descredenciado todos os psicólogos daquele plano. Veja como é que fica a sua vida financeira, a organização da sua vida financeira, se você decide que você vai construir toda a sua agenda de trabalho em cima de um convênio. Um convênio de uma instituição que pode a qualquer momento vir à falência, decidir que vai fechar, que pode a qualquer momento ser negociada, ou seja, ser vendida para uma outra instituição e isso mudar completamente as regras de funcionamento. Ou, na pior de todas as hipóteses, por ser aquela mais radical e de repercussão mais imediata sobre o seu orçamento, simplesmente resolve lhe descadastrar. E aí você está descadastrado, sem os seus clientes, sem uma carteira de clientes viva, que sejam seus clientes e não clientes do plano de saúde. Isso inclusive dá um outro vídeo legal, vou pensar em como fazer ele, mas é uma forma de construir castelo no terreno do vizinho. Esse é um exemplo. Existem muitos outros. Uma outra forma de construção de castelo no terreno do vizinho que me preocupa bastante é quando você, por exemplo, decide que você vai construir a sua vida profissional em cima de um vínculo. Por exemplo, o vínculo de professor de psicologia. Isso acontece com muita gente, eu tenho vários colegas nesta situação. O que é que acontece? Você edifica a sua vida profissional em cima desse vínculo, você se torna professor de psicologia. Como professor de psicologia, a gente sabe que é preciso que você tenha dado alguns passos na vida profissional para que você comece a se posicionar a respeito de quais são as disciplinas que você quer ministrar, decidindo, obviamente, por aquelas
que ajudam você a construir uma identidade profissional. Mas até que você alcance esse nível, o que acontece é que as instituições decidem, muitas vezes, não só em que matérias você vai lecionar, como decide também em quais cursos você vai ministrar aulas. Aí você vira meio que um bombril na instituição, prestando serviço a todas as necessidades que aquela instituição tem, e a sua identidade profissional não é construída. Você se edifica em cima do vínculo de professor. Quando você consegue conquistar... Quando você consegue conquistar melhor o seu lugar nas instituições, você começa a delimitar o seu campo de ação. Eu, por exemplo, tomei essa decisão no início da minha carreira. Somente nos 2 primeiros anos da minha vida como professora, eu dei aula em outros cursos. Mas já desde o início, eu decidi lá em 2003 que eu só contribuiria com a formação de profissionais da psicologia. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, mas era ainda uma decisão muito imatura. Imatura não que tenha sido ruim, imatura no sentido de que eu não tinha naquela época a clareza que eu tenho hoje para ter tomado aquela decisão, mas ela foi acertadíssima. Então, na hora em que eu decido que eu só vou trabalhar para profissional da psicologia, eu estou naquele momento dando um passo importante no que diz respeito à construção de uma identidade profissional. Ao longo do tempo eu fui delimitando as matérias que eu gostaria de lecionar, trazendo sobretudo aquelas matérias que eram do mundo da clínica, aquelas matérias que eram do mundo do desenvolvimento infantil, aquelas matérias que eram do mundo da avaliação psicológica e neuropsicológica, e aquelas matérias que eram do mundo da adolescência, que era um público que eu queria trabalhar. Então, eu fui organizando a minha vida profissional de modo a construir uma identidade. Mas não é isso que a maioria das pessoas fazem. Elas aceitam, elas chegam por uma espécie de especialidade, mas na hora em que elas chegam, elas são imediatamente acolhidas na instituição, e esse acolhimento significa que a pessoa se espalha. E aí ela se espalha e perde completamente a identidade. Isso é uma coisa ruim. Por quê? Porque não tarda, não demora para que a decisão de fazer a sua demissão aconteça. Às vezes demora, né? Eu retiro o que eu disse no que diz respeito a não demora. Às vezes demora 30 anos. E isso é o pior que pode acontecer, é quando demora. Porque depois de 30 anos, você ser demitido de uma instituição e você ter a sua identidade profissional completamente diluída com essa demissão, porque se você edificou ela sobre o vínculo que você tinha, que era de ser professor, na hora em que você é desvinculado do professor, vai embora junto com você a sua identidade profissional. E aí você só tem uma alternativa: procurar reconstruir o vínculo de professor de novo, né? E isso é uma coisa que não é o que vai ajudar você a construir uma vida profissional sólida, a ter uma carreira bem-sucedida, a ter uma carreira que lhe ajude a ser um profissional da psicologia e não um profissional do ensino, tá? Então, nesse momento, eu optei por apresentar para você somente 2 das situações em que você pode construir o seu castelo no terreno do vizinho. Existem muitas outras que talvez eu coloque aí em próximos vídeos. Então, se você ficou aqui até agora, é porque você está acompanhando o vídeo e deve ter gostado. Se de fato gostou, fez sentido para você, dá um joinha, que é uma forma de você sinalizar para mim que vale a pena continuar investindo na construção desses conteúdos, tá bom? Compartilha com um colega que você quer também ver que seja bem-sucedido. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação do sininho para que você possa ser informado quando eu gravar o próximo vídeo. Num dos próximos eu vou falar sobre o fato de que as pessoas não querem fazer psicoterapia. Você está entendendo o que é que eu quero dizer com isso? Se não entendeu,
Se liga, assista o próximo vídeo.